Olá, boa tarde. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, o fôlego de vida para estar aqui na primeira ministração deste ano de 2022. E com certeza não teria um momento mais feliz para mim do que esse. Fazer a vontade de Deus, né? E para começar, eu gostaria de pedir para a Irânia orar por mim, por favor. É uma coisa que você está pedindo que eu não faço, tá? Mas não é que eu não faço, eu tenho vergonha de fazer ao público. Mas você merece. Deus nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor Jesus, venha interferir junto com a Deia. É Deia? Daia. Daia nessa reunião, Senhor. Que ela traz para a gente a palavra que o Senhor escolheu para ela nos trazer, Senhor. Abençoe as palavras dela, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. 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 Obrigada, Senhor. Obrigada, Irânia. Obrigada. Obrigada, Jesus. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para o dia de hoje é sobre os planos de Deus para 2022. Quais são os planos de Deus para 2022? O que o Senhor espera de nós? Eu oro para que no ano de 2022 você esteja satisfeito, realizado. Sabe, aquela certeza do dever cumprido, de que o propósito foi finalizado, de que você fez o que você tinha que fazer? Sabe quando você tem um projeto, um plano, ou você tem um objetivo e você conclui, daí dá aquela sensação de eu fiz o que tinha que ser feito. Eu concluí. Eu encerrei a carreira. Eu guardei a fé. Eu fiz o que Deus queria que eu tivesse feito. É aquela sensação de que você acertou o alvo. Você fez. Aí eu fiz uma busca no dicionário sobre o que significa satisfação. E de acordo com a definição do dicionário, satisfação é o ato ou o efeito de satisfazer-se. Contentamento. É o prazer advindo da realização do que se espera, do que se deseja. Essa é a definição do dicionário. Mas o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração sobre a definição de satisfação é sim o contentamento, mas através da alegria advinda da realização do que Deus espera de nós, do que Deus deseja que nós façamos. Portanto, não há nada que você possa fazer por você mesma para satisfazer-se. A busca pelo contentamento fora do cumprimento do propósito de Deus, ela é falível. Ela está fadada ao fracasso. Você poderá estar realizado naquele momento. Aquela alegria momentânea, mas o vazio vai continuar. Porque a satisfação, o contentamento, ele é alcançado com o cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Então, o que o Senhor colocou no meu coração hoje é que os planos de Deus para a sua vida é que você coloque a vontade do Senhor no centro. E fazendo isso,
você vai estabelecer o reino de Deus nessa terra. Você vai cumprir os seus propósitos, aquilo que o Senhor te criou para fazer. E nesse sentido, você estará realizado. Então, eu lembrei, quando eu estava refletindo sobre isso, que muitas pessoas têm buscado contentamento, e eu mesma já busquei, em vários lugares. Nós tentamos uma busca incessante por realização, por satisfação, enquanto que ela só é alcançada através do cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas. E daí você pode estar se perguntando, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que eu tenho que fazer? Acredito que boa parte das pessoas despendem de uma boa parcela da vida, ou talvez a vida toda, pensando o que eu tenho que fazer. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se essa é a fórmula, né? Se esse é o objetivo que nós devemos alcançar para nós estarmos satisfeitos em todo o tempo. Porque o Senhor nos criou não para uma satisfação momentânea, não para ficarmos felizes apenas numa festa, numa viagem, num encontro com os amigos. Isso é muito pouco, gente. Embora a gente vá fazer viagem, né? A gente se encontra com os amigos, mas isso é pouco perto do que o Senhor tem para nós. O que Deus tem para nós é uma satisfação constante, é uma alegria infinita. Aquela alegria que não cabe no peito, que você pensa assim, como eu posso estar tão feliz? Eu não tenho palavras para descrever a alegria que eu estou sentindo. A gente não consegue explicar a satisfação que é cumprir os propósitos de Deus. Dito isso, eu vou agora listar 7 pontos importantes sobre os planos de Deus para a sua vida, a fim de que você possa encontrar a verdadeira satisfação. Mas eu já adianto que o propósito de cada um de nós, ele é único. E a forma como Deus escolheu para cumprir o seu propósito na minha vida, pode não ser a mesma forma que Deus escolheu para cumprir na sua. Então fique atento. E quando você descobrir o propósito, faça. Provérbios 21:30. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Aquilo que o Senhor preparou para a sua vida, não somente para o ano de 2022, mas para toda a sua história, ninguém pode se opor. Ninguém pode contrariar os planos de Deus. Aquilo que o Senhor já escreveu na eternidade sobre a sua vida, sobre a minha vida. Aquilo que Ele tem para fazer através de mim e através de você, será cumprido. Ainda que algum sábio venha dizer que não seja possível. Porque para Deus, tudo é possível. Os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. E ninguém poderá impedi-lo. Muitas vezes nos sentimos perdidos, nos sentimos insatisfeitos, parece que estamos naquele lugar, mas não estamos, não conseguimos aproveitar, não conseguimos desfrutar do que estamos vivendo. E possivelmente isso está acontecendo porque você não está cumprindo os propósitos de Deus. Você está fazendo o que você quer fazer, o que você acha que é bom para você. Mas esses são os planos de Deus? É isso que Deus quer que você faça? É isso que você nasceu para fazer? Ou você está apenas tentando viver assim, um dia após dia, sem se preocupar com os planos do Senhor?
Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor tem um plano infalível para mim e para você. Nós só precisamos decidir cumpri-lo. Seguir o caminho, fazer a vontade de Deus. Ainda que às vezes a gente esteja no deserto. Muitas vezes nós não enxergamos, mas nós precisamos fazer. Porque ali o Senhor vai colocar a luz, vai colocar a direção, vai dar toda a estrutura necessária para fazer. E muitas vezes nós pensamos, mas eu vou fazer isso? Eu não tenho condições de fazer isso. Sou tão pequena. Eu nem consigo falar em público. Eu tenho vergonha. Eu não tenho formação para isso. Mas isso não importa. O que importa é que você esteja disponível para fazer a vontade do Senhor. E Ele vai te capacitar, Ele vai te dar as armas necessárias e tudo que você precisa para fazer isso. Mas você precisa decidir fazer. Porque isso Ele não vai fazer por nós. Nós precisamos fazer. E aí o Senhor colocou no meu coração sobre o fato da gente precisar estar no presente, estar vivendo aquilo que o Senhor colocou para a gente viver neste momento. Sem pensar tanto assim nas coisas que já passaram. Claro que a gente não vai esquecer o que passou, mas sem ficar trazendo a memória e trazendo todas as angústias do passado. E sem também ficar com o excesso de futuro. Porque o excesso de passado, ele vai te causar depressão. E o excesso de futuro vai te causar ansiedade. E o que o Senhor quer de nós é o equilíbrio. É que estejamos equilibrados para poder cumprir o propósito dele. Para fazer a vontade do Senhor. E para fazer isso, a gente precisa estar com o nosso pensamento, o nosso corpo, o nosso pensamento naquele momento. Porque podemos não fazer a vontade do Senhor se não estivermos assim. Talvez estejamos ali, mas não estejamos. Alguém já se sentiu assim? Como você vai fazer a vontade do Senhor se você não está ali? Você está lá no passado, nas coisas que aconteceram, ou você está lá no futuro, já projetando tudo que ainda vai acontecer. E as coisas acontecem no presente. Se você não estiver ali, você não vai conseguir fazer. Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Os nossos planos, os nossos projetos, eles têm que ser entregues a Deus. Nós temos que consultá-lo, nós temos que entregar ao Senhor. Porque Ele já escreveu os nossos dias, Ele já sabe por que Ele nos criou. Qual é o objetivo das nossas vidas, aonde vamos andar, com quem vamos falar, quem vamos conhecer. Mas nós precisamos entregar a Ele e não decidir por nós mesmos. Porque as nossas almas podem nos influenciar, podem nos levar a fazer coisas para nos satisfazer. Pode criar uma falsa ideia de que aquele é o objetivo, e não é. Porque o ser humano, ele projeta a sua vida, muitas vezes, pensando no eu. E é isso que até a mídia vai influenciar, né? Ela vai dizer para que você se satisfaça, para que você tenha o prazer, né? O prazer disso, o prazer daquilo. Não deixe para depois. Esse é o apelo midiático, né? Aquilo que eles colocam nas nossas mentes. Por quê? Porque eles querem vender o produto, eles querem que você viaje para você gastar os seus recursos. Não que não seja possível viajar, a gente viaja, mas eles querem instigar isso para que o mercado seja movimentado.
Então, nós precisamos estar atentos a isso. Tem um propósito de Deus no seu plano? Através disso, você vai cumprir os propósitos? Ou você só vai ficar feliz naquele momento e deu? Então, os planos do Senhor, eles são para que a gente possa cumprir os propósitos. Não que a gente não vai ficar bem, a gente fica bem. Quando a gente cumpre os planos do Senhor, a gente também fica feliz, a gente também desfruta, nós viajamos, nos alimentamos bem, temos os nossos momentos de lazer, mas para cumprir os propósitos do Senhor. E quem determina o que vai acontecer nas nossas vidas é Deus. O controle não está nas nossas mãos. Isaías 51:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A vontade do Senhor, ela é soberana. E é Ele que controla. Então, aí nós vemos que a preocupação, a nossa ansiedade daquilo que vai acontecer, ela não vai influenciar a vontade de Deus nas nossas vidas. Os planos do Senhor serão cumpridos. E quem determina, quem tem o controle sobre os planos, é o Criador. Nós temos uma pequena parcela nisso, que é decidir fazer a vontade do Senhor. Mas quem determina é Deus. Ele que sabe o que vai acontecer conosco. E os planos dele são ótimos, são excelentes, é de nos fazer bem e não de nos causar danos. Mas se sabemos disso, por que nos preocupamos? Acredito que nessa fase da pandemia que passou e que agora vem aumentando o número de casos, infelizmente, mostra bastante como está o nosso controle, né? Como nós pensamos sobre isso, como nós agimos sobre isso. O controle não está nas nossas mãos. Nós não podemos definir isso. O controle está nas mãos de Deus. Ainda que nós possamos pensar que temos sabedoria sobre isso ou sobre aquilo, possamos controlar alguma coisa, nós não podemos controlar nada. Podemos decidir sobre ir ou não. Ir ou não. Mas os planos do Senhor serão cumpridos. Os propósitos do Senhor serão cumpridos nas nossas vidas. E aquele que é filho de Deus, como você, como eu, nada poderá acontecer se não for permissão do Senhor. Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós podemos fazer planos, nós podemos ter projetos, nós podemos imaginar que vamos sair de férias ou não, projetar isso, planejar, mas você só vai sair se Deus quiser que você saia. Um exemplo disso foi a pandemia. Viagens marcadas, festas agendadas, casamentos, 15 anos, viagens para o exterior. Mas essa não foi a vontade do Senhor para aquele tempo e não aconteceu. O controle não estava nas nossas mãos. Talvez pessoas que tenham o objetivo de controlar tenham se desesperado ainda mais, porque todos ficamos preocupados, né? Mas a pessoa que acha que está com o controle, ela se desespera mais, ela não sabe lidar com situações onde ela não tem o controle. Enquanto que o Senhor diz que o controle está nas mãos dele. Nós já devemos estar preparados para isso.
Porque vai acontecer. O controle está nas mãos do Senhor. Se estamos aqui sendo treinados para isso, se estamos sendo preparados, quando acontecer, vamos enfrentar de uma forma mais tranquila. E enquanto enfrentamos, cumprimos os propósitos do Senhor. Enquanto que aquele que acredita que tem o controle e que não coloca o controle nas mãos de Deus, se desespera. E não cumpre os propósitos, porque ele paralisa. Então, isso é muito importante falar e também entender para que você e eu, nós estejamos preparados para cumprir o propósito. Assim como aquele que é preparado para ir para a guerra. Como ele é preparado? As batalhas muitas vezes são grandes. E se ele não estiver preparado para passar por tudo aquilo, ele não vai resistir. Então, o que o Senhor quer da gente é que a gente fale sobre isso, mesmo que às vezes não seja muito agradável ouvir. Porque o que queremos ouvir é o que muitas vezes não vai acontecer. Queremos ouvir e fazer o que queremos. Queremos nos satisfazer a todo tempo, a qualquer custo. Muitas pessoas não conseguiram deixar de viajar, não conseguiram deixar de fazer o que faziam para satisfazer-se. Porque esse é o propósito da vida delas. E se elas não fizessem isso, elas não aguentariam. E pereceram. Pereceram por não colocar o controle nas mãos de Deus. E você? Quem tem o controle da sua vida? Quem controla os seus projetos, seus planos? É você mesmo? Ou é Deus? Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Enquanto buscamos cumprir o propósito do Senhor, e isso é feito diariamente, não se faz isso uma vez. Isso nós fazemos por toda a nossa vida. E enquanto fazemos isso, todas as outras coisas serão acrescentadas. Tudo que a gente precisa para fazer isso, o Senhor vai nos dar. Vai nos capacitar, vai nos dar saúde, vai nos dar provisão, e vai nos dar contentamento, vai nos dar alegria, vai nos dar força para fazer o que tem que ser feito. Se você ficar pensando pela razão, você não vai fazer. Porque a razão, ela não explica o sobrenatural. A razão não explica o que Deus faz. Uma pequena parcela foi alcançada ao ser humano entender. Mas uma grande parte nós não sabemos. É o sobrenatural de Deus que está sobre a sua vida, sobre a minha vida. E quando fazemos porque Ele nos capacita. Fazemos porque o Senhor nos dá a porção necessária para fazer aquilo que nós nascemos para fazer. Não pensa que você vai estar totalmente apto, de acordo com a sua razão, para cumprir o seu propósito. Porque isso é razão. O que o Senhor quer é que a gente dependa dele, do sobrenatural dele para fazer. Nós precisamos depender do Senhor. Para que o reino dele cresça. Para que as pessoas acreditem. Para que o reino se estabeleça. Esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Cada um tem um dom, tem um talento.
Quais os seus dons? Quais os seus talentos? O que o Senhor colocou na sua vida? Nós sabemos que o reino de Deus se conquista mediante obras. A salvação, o Senhor já conquistou por nós. Mas o reino, ele é conquistado mediante obras. Você quer reinar com o Senhor? O que você está fazendo? Quais seus dons? Quais seus talentos? O que você pode fazer para estabelecer o reino de Deus nessa terra? Aí eu fiquei lembrando que o meu propósito aqui hoje é estabelecer o reino de Deus. E eu estou aqui falando algumas palavras que o Senhor colocou na minha boca. E eu estou usando o dom que o Senhor me deu para isso. Talvez você tenha esse dom também. Mas você está usando? Você está fazendo? Talvez o seu dom seja a música. Mas para que você está usando? Em que você está fazendo? Talvez você tenha vivido um momento que precisa ser compartilhado. Você tem um testemunho de vida, algo que o Senhor permitiu você passar, mas não apenas para você passar, mas para você compartilhar. Talvez alguém precise ouvir o que você tem a falar. Ainda que você não fique aqui 30 minutos falando, você pode vir aqui e falar aquilo que o Senhor colocou na sua boca para falar. Porque algumas pessoas precisam ouvir isso. E em tudo o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Talvez o seu dom seja fotografia. Talvez o seu dom seja servir, auxiliar o próximo. Eu não sei aquilo que o Senhor colocou no seu coração, mas eu tenho certeza que enquanto eu estou falando isso, você está pensando e refletindo sobre aquilo que o Senhor colocou no seu coração para fazer. Mas o que o Senhor quer de nós em 2022 é que a gente faça. Muitas vezes a gente fica sempre esperando, né? Muitas vezes a gente fica esperando a oportunidade. Ah, mas um dia eu vou fazer. Ah, mas isso, mas aquilo. Só que o momento é agora. E as pessoas, por exemplo, que estão nessa sala hoje, vocês estão ouvindo essa mensagem? Mas se eu não tivesse vindo aqui, talvez essa mensagem não estivesse sendo dita. E aquilo que o Senhor colocou no seu coração, na sua vida, é só você que pode fazer. Eu já ouvi dizer que se você não fizer outro, o Senhor vai escolher outro para fazer. Mas essa não é uma verdade. Porque o que o Senhor escolheu para eu fazer, só eu posso fazer. As características que eu tenho, a história que eu vivi e aquilo que o Senhor colocou na minha vida são intransferíveis. Aquilo que o Senhor colocou na sua vida, a sua história, aquilo que você já viveu, só você viveu. Então, essa história de que se você não fizer, outro vai fazer, é apenas uma justificativa para aquele que não está fazendo. Se a gente parar para pensar que se a gente não fizer, outras pessoas serão prejudicadas por isso, talvez a responsabilidade aumente um pouco, né? Ah, mas eu não quero compromisso. Eu não quero compromisso. Mas quando você precisa, você ora e você quer que o Senhor tenha compromisso com você, né? Quando seus filhos adoecem,
quando tem um problema difícil? Qual é o seu recurso? Fazer a vontade do Senhor, cumprir os propósitos do Senhor não é difícil. É prazeroso, é agradável, nos traz contentamento, alegria, prazer de viver, nos traz um sentimento de missão cumprida, nos torna pessoas melhores. Não há nada que possa acontecer de mal com você se você fizer o que você nasceu para fazer. Aí o Senhor colocou no meu coração que muitas vezes as pessoas não fazem porque elas acham que isso não vai ser tão importante assim, e que, mas é uma coisa tão pequena, isso acontece com todo mundo, por que eu vou dar esse testemunho? Mas muitas vezes a peça que estraga compromete todo o produto. Eu não sei vocês, mas aqui em casa estragou a minha geladeira e ela não estava gelando. Aí a gente chamou o técnico veio e a peça que tinha estragado era desse tamanho assim. Era o fusível. Ele não estava funcionando. Ele não estava fazendo o que ele foi criado para fazer. E a geladeira não estava gelando. É com esse exemplo bem simples que eu pergunto para você. Você está fazendo o que nasceu para fazer? O reino de Deus está sendo estabelecido? Porque ainda que seja pouco para você, todo o funcionamento pode ser comprometido. Neemias 8:10. Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O Senhor vai dar as gorduras para a gente comer, as doçuras, nós poderemos beber, comer, mas nós teremos que dar, nós teremos que transmitir, transferir ao outro aquilo que foi nos alcançado. Porque aquilo que o Senhor nos dá não é só para nós, mas é para que a gente possa estabelecer o reino, entregar. Enquanto que as pessoas dizem que é tudo sobre nós, é tudo sobre eu, é o agora, é o eu, o Senhor diz, é o outro. É o outro. Então, fazer a vontade de Deus, ela nos alegra, nos torna fortes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, como nós nos tornamos fortes? Alegrando o Senhor. E como que o Senhor se alegra? Estabelecendo o reino de Deus nessa terra. E só para finalizar, eu estava lembrando que, como as mães, eu acho que... eu não sei, mas eu acho que só eu não sou mãe aqui nesse grupo, né? Acho que todas vocês são mãe. Eu não sou mãe ainda. Mas eu percebo que as mães ficam muito felizes quando os filhos já começam a tomar banho sozinho, né? Já começa a se alimentar sozinho e começa a depender um pouco menos, né, da mãe para fazer as coisas. E quando tem mais de um, então, o maior ajuda o menor, né? Funciona mais ou menos assim. Então, eu fiquei me lembrando que no reino de Deus também é assim, né? Nós precisamos avançar, nós precisamos nos alimentar sozinhos,
nós precisamos sair do leite, né? Do leite materno. Nós precisamos alimentar outras pessoas, nós precisamos continuar esse processo, né? E se nós não fizermos isso, o reino de Deus não avança. Então, nesse sentido, eu encerro a palavra de hoje e compartilho com vocês os planos do Senhor para 2022. Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, o que o Senhor quer da gente nesse ano. E eu espero, sinceramente, que essa mensagem, em algum momento, tenha tocado seu coração e que o Senhor permita que eu viva, que o Senhor coloque fôlego na minha boca, para que eu possa falar e cumprir os propósitos dele nesse ano, né? Até quando ele quiser. Até quando ele quiser. E era isso que eu tinha para hoje. Deus abençoe cada uma de vocês, cada família, cada plano, cada projeto, e que os propósitos do Senhor se cumpram na minha vida e na vida de cada uma de vocês.